Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Deus. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Pai, porque mesmo nós não sendo fiel a ti, o Senhor permanece fiel para conosco. Ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Deus amado, Deus querido, Deus eterno. Senhor, toma a vida dos teus filhos e filhas nas tuas mãos, Pai. Abre, Senhor, as portas do céu, Senhor. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa a tua casa, Pai, para que haja uma bênção na tua casa, Senhor. Ó Deus, cura, Senhor, sara, Senhor, liberta, Pai, os teus filhos.
fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade, amém? Amém? Quero chamar o pastor Carlos para a gente ouvir a palavra nesta noite, orar por ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor venha abençoar o pastor Carlos, Pai. Deus, Ele vai trazer a palavra nesta noite. Pai, que o Senhor venha falar no nosso coração. Usa Ele conforme Tu queres. Trabalha, Senhor, na vida do Teu servo. Vai tirando toda a barreira, todo impedimento, Senhor. Deus amado, vai fortalecendo o Teu servo, Senhor, na palavra. Jesus, no trabalho, Senhor, vai dando força, sabedoria a Ele, Jesus. Entendimento ali naquilo que Ele vai fazer, Pai. Que o Senhor venha abençoar Ele cada vez mais, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, venha falar em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é bom. Todo tempo Deus tem sido maravilhoso, né? Esse microfone aqui parece estar falando pelo nariz. Glórias a Deus. Melhor. Aleluias. Isaías 57, versículo 2. Pai do Senhor, amada igreja, Pai do Senhor também para os amados irmãos que nos acompanham pela live. Glórias a Deus. Isaías 57, 2. Aleluia. Bom é estar aqui nessa noite para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houveram andado na retidão. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta noite. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Pai, de estar colocando os nossos corações no Senhor, porque não tem outro, ó Pai, em quem nós possamos, ó Pai, encontrar socorro. Só o Senhor, ó Pai, é o Deus que exerce toda a autoridade neste mundo, ó Pai. E o vento, as tempestades, o sol, a lua, todos eles, ó Pai, tudo que há neste mundo ouve a voz do Senhor. E nós precisamos, ó Deus, entender o quanto o Senhor é e tem sido maravilhoso. As tuas beneficências, ó Deus, nos constrangem. E nós queremos nesta noite, ó Pai, aleluia, estar expressando, ó Deus, o verdadeiro louvor, ó Pai, através da palavra,
através do nosso coração, através do nosso ir, do nosso vir, onde quer que estejamos. Que a tua maravilhosa mão esteja nos alcançando e fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus. Isaías, ele diz assim: a prece, aleluia, do justo. Os crentes fiéis estavam sendo maltratados pelos líderes cruéis e corruptos de Judá, que estavam perecendo. Esses mártires, porém, pela morte, escaparam dos horrores terríveis do julgamento divino, que dentro em breve viriam sobre os judeus. Então, no verso 2 diz: ele entrará em paz, e descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. É uma palavra a qual o Senhor ele tem falado conosco nesta noite, mas o que eu realmente quero dizer aos amados irmãos é a respeito do sofrimento do justo, do santo, daquele que tem buscado ao Senhor, daquele que tem colocado o seu coração naquele que é o nosso guia, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma esperança tênue, há uma esperança que ela está diante dos nossos olhos, ela está no palpitar do nosso coração. Há uma esperança que está na ponta da nossa língua, há uma esperança que pula aos olhos. Nós precisamos entender que há esperança a todo momento na minha vida e na tua vida. E isso tem, aleluia, muitas vezes me deixado assim, um pouco triste. Por causa de quê? Eu tenho uma esperança muito, mas muito grande de ver as coisas acontecendo, as coisas espirituais acontecendo diante dos meus olhos. Porque assim conforme o Senhor fizera no passado, Ele diz que faz ainda hoje. E a gente lê, segundo a palavra do Senhor, que imediatamente quando um homem, uma mulher de Deus falava, as coisas aconteciam. Mas também diz, segundo os estudiosos, que há uma folha em branco entre o Novo e Velho Testamento, que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. Isso é chamado de período interbíblico, e nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir Deus falar conosco, nós queremos ouvir Deus palestrar conosco, assim conforme Ele palestrava com Adão no Jardim do Éden. É um desejo, não sei se é do teu coração, mas é um desejo no meu coração, de estar ouvindo Deus falar. Todos os dias de manhã eu clamo a Deus, falo: Deus, eu não posso dar um passo sequer, aleluia, sem a tua direção. Eu não posso fazer as minhas orações sem estar primeiro falando com Deus. Olha, Deus, eu preciso da tua direção. Eu não posso sair de casa sem a direção de Deus. Eu não posso fazer nada sem a direção de Deus. E muitas vezes eu estava orando, conforme eu já disse para os irmãos, quando chegava no final da oração, que eu ia falar essas coisas a respeito de espiritualidade, a respeito de Deus estar fazendo daquilo que eu queria. Eu falava no final da oração: Espírito Santo de Deus, toma-me, eu quero ser usado por ti. Sendo que essas coisas tinham que ocupar o primeiro lugar na minha oração. E na nossa oração, a minha oração e a tua oração em primeiro lugar é agradecer a Deus.
pelo que nós somos, pelo que Ele fizera da minha vida, fizera da tua vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem a direção de tudo. Então, quando nós chegamos a Ele falando, Deus, muito obrigado por esta noite que nós aqui estamos, muito obrigado pelo dia que tivemos, muito obrigado pelo amanhecer, pelo café da manhã, muito obrigado a Deus pelo almoço, muito obrigado pelo dia, foi um dia bastante agradável diante da tua presença. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade do Senhor ter nos trago dentro da tua casa para nós estarmos te adorando, magnificando, cantando louvores ao Senhor. Muito obrigado. É bom nós estarmos colocando Deus em primeiro lugar em todas as coisas. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos em certos lugares e a gente fala assim, Deus, é do teu agrado? Deus não responde, a gente toma a dianteira e fala, já que o Senhor não está falando nada, tomo eu a direção. Já que o Senhor não está falando nada, eu quero fazer segundo o que está no meu coração. Por que eu estou falando isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Eu tenho visto muitas pessoas padecerem, passarem dificuldades nos nossos dias atuais, a respeito de enfermidades. E me entristece ver a maioria dos homens de Deus passando, mulheres de Deus passando situações difíceis. O nosso amado irmão Carlos Wesley, se ele não já passou pela cirurgia, ele está passando pela cirurgia, mas hoje, mais amanhã, quantas pessoas nós já oramos, clamamos, e não está mais entre nós? Quantas pessoas nós oramos, clamando, e Deus deu vitória? Nós precisamos ter seriedade diante do nosso Deus, porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Nós precisamos diante do Senhor falar, Senhor, olha, eu realmente tenho estado diante do Senhor e eu quero entrar, aleluia, em paz diante de Ti. Eu quero descansar o meu coração. Eu quero andar em retidão com o meu coração descansado diante do Senhor, porque muitas vezes nós tomamos o lugar de Deus quando a gente quer muito uma coisa, falar, Deus, se fosse eu no lugar do Senhor, eu curaria aquela pessoa. A gente toma o lugar de Deus, a gente fala assim. A gente precisa entender que Deus é soberano e a vontade dele está acima de tudo, mas muitas vezes a gente fica com essa sede, com essa gana, com essa tristeza no coração, quando a gente oramos com o pai, com a mãe, falando, Deus, o Senhor tem capacidade de fazer no estalo de dedo. O Senhor diz na tua palavra que é com sopro de tua boca o Senhor derrotará o inimigo, o diabo. Ainda mais se o Senhor, num piscar dos teus olhos, o Senhor dizer sim para uma causa a qual nós estamos orando, clamando, isso verdadeiramente será restaurado. São tantas coisas que nós colocamos diante de Deus. E a gente tem muitas vezes buscado versículos, uns buscam os versículos de autobeneficências, mas a gente precisa entender, conforme nós temos aí buscado em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que diz que a esperança, nós estamos falando de esperanças, as nossas esperanças, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos, aquilo que buscamos. Mas diz a palavra do Senhor em Provérbios, é o próprio Salomão quem diz, a esperança demorada, ela enfraquece o coração. O que é enfraquecer o coração? É adoecer. Há muitas pessoas que estão doentes,
Porque está esperando e fala, eu já tenho esperado há muito tempo. E nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, como o exército ele não pode estar desfalcado. Quando a gente quer ver uma coisa, mal comparando, um time de futebol, ele está ganhando tudo. Aí o craque do time, o que acontece com o craque do time? Ele quebra um pé, uma perna, ele fica fora do jogo. E aquele time começa a desandar. Ele estava indo bem, mas agora o craque do time, ele não está mais jogando, porque aquele alguém, ele fez falta. E nós fazemos falta uns para os outros. Quando nós estamos num só propósito, quando nós estamos numa só fé, quando nós estamos firmados, o Senhor, ele entra com providências, porque não é a vontade de um só, mas a vontade de todos. Eu estava trazendo uma certa época aqui, eu estava falando com os amados irmãos que a professora, ela olhou para a menininha tão linda, os olhos da menininha azuis, era da cor do céu, os olhos da menininha, ela olhou para aquela menininha, uma menininha tão linda, mas estava com a boca cheia de feijão. Estava com o nariz escorrendo. Estava mal arrumada. E a professora, ela passou numa loja e ela comprou um vestido azul, tão lindo para combinar com aquela menininha que estava tão mal vestida. E a professora olhou assim e falou, não, quero presentear eu quero que ela venha andar bonita. Eu quero que ela fique linda. E ali, quando ela chegou em casa, a mãe olhou aquele vestidinho que ela ganhou de presente para ir no outro dia para a escola com aquele vestidinho. A mãe falou, minha filha não pode sem tomar um banho. Eu vou limpar o nariz da minha filha. Eu vou dar um banho nela, eu vou pentear o cabelo dela, eu vou arrumar o cabelinho dela. E quando ela chegou na escola, espantou todo mundo, parecia uma princesa, de tão linda. Quando ela voltou da escola, o pai chegou do trabalho, e quando o pai viu a sua filha, parece que não reconheceu a sua filha de tão linda que estava a sua filha. E o pai falou assim, uma menina tão linda dessa, tão bonita, não pode morar numa casa tão feia conforme essa. E o pai começou a arrumar a casa ficou toda bonita. Dali a pouco, ele arrumou a frente da casa e a casa ficou linda. E aquele vizinho que estava do lado dele olhou, falou assim, como a minha casa está tão feia, derrubada, sem pintura. E a casa desse senhor que é mais pobre do que eu, mais carente, agora a casa dele está mais bonita que a minha. E ele arrumou a casa dele também. E assim foi, aquela coisa boa que a professora fez para aquela menininha, foi contagiando um ao outro. E aquilo ali, aquele bairro ficou tão bonito, tão limpinho. Aí o prefeito da cidade passando por lá, olhando aquelas casas tão bem arrumadas, só que aquela estrada era de chão batido, ele falou, não, uma vila tão bonita, esse vilarejo tão bem arrumadinho. E ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Colocou saneamento básico, colocou luz, asfaltou aquele vilarejo. Não sai. E aí, o que acontece? É assim, quando nós, amados irmãos, nos motivamos para fazer alguma coisa, as coisas vão acontecendo e nós precisamos falar com Jesus. Jesus, eu quero agradar o teu coração. Eu quero fazer com que as coisas venham dar certo. Aleluia. Porque eu posso ser um com o pastor Carlos, eu posso ser um com o Senhor, eu posso ser um com os meus amados irmãos. Eu quero que essas coisas aconteçam, as boas dádivas do Senhor, elas aconteçam. E quando essas boas dádivas acontecem, sabe o que eu tenho ouvido falar? Porque eu ouço muito a respeito de irmãos e irmãs, eu ouço muito a respeito de pessoas que dão a sua vida por amor do Evangelho.
E eu tenho ouvido falar que teve uma senhora que ela fazia um culto na casa dela, um culto abençoadíssimo. E chegou um certo pastor, quando ele chegou na casa dessa irmã, aí o pastor ficou lá no fundo da igreja. E daqui a pouco ela chama o pastor para vir cá para frente, irmão. Só que chamou, mas não tinha lugar para ele ficar sentado. O pastor teve que ficar de pé. E ele falou, tem um varão aqui também. O varão, filho dele, chamou o varão. Todo mundo de pé dentro da igreja, porque não tinha lugar para sentar. Porque aquela irmã, ela resolveu ser uma irmã de oração. Ela resolveu ser uma irmã que orava, que intercedia, que buscava a Deus para que outras pessoas fossem curadas. E as pessoas iam ali, porque aquele culto era um local onde o Espírito Santo de Deus descia e superabundava a vida de cada um dos amados irmãos. Mas houve primeiro um interesse daquela amada irmã colocar o seu joelho no chão, clamar ao Senhor. Houve um interesse dela falar assim, não, eu quero estar buscando ao Senhor, eu quero estar doando, eu quero estar dando minha vida para o Senhor Jesus. E ali, muitas pessoas chegavam àquele lugar. Mas nós precisamos também, a mesma coisa, porque a dor que nós estamos sentindo dentro de nós, de ver muitas pessoas partindo, morrendo, indo embora antes do tempo, nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Quer ver uma coisa? A Lúcia, ela está aqui nesta noite. O esposo dela, o irmão Marco, ele amava estar junto comigo aqui. Ele falava para ela, testemunhava, falava assim, eu amo aquele irmão, aquele local lá. A Lúcia ia para o aniversário e falava, não, eu quero estar lá junto com o irmão. E aí, de repente, o irmão Marco vai embora. Aquele homem azarrão, fortão, que tinha um coração tão bom, tão generoso. E a gente sente muito, entendeu? Eu sinto muito pela vida do irmão Marco. Eu lembro do irmão Paulo. O irmão Paulo, ele estava fazendo plano, eu tenho um terreno, o pastor Carlos, lá dentro de Fazenda da Bica. Quando eu sair daqui do hospital, a gente vai lá para a Fazenda da Bica, eu quero construir uma igreja lá, e a gente vai trabalhar lá, a gente vai fazer a obra lá. E o irmão Paulo, ele caiu dentro do hospital, foi operado, morreu. Quantas pessoas, amados irmãos, que nós amamos, quantas pessoas que estão cheias do poder do Espírito Santo de Deus, e a gente deseja orar para que o Senhor ele venha restaurar as pessoas, para que elas venham receber desse Espírito gostoso de Deus que dá vida e vida em abundância. Diz a palavra do Senhor, meu amado irmão, que assim conforme o Senhor, ele agia no passado, ele ainda está agindo no nosso meio, ainda hoje. Mas nós precisamos estar recebendo do Senhor, porque o Senhor, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês entenderem o que Deus está falando comigo e contigo. Ele fala que levou sobre si as nossas dores, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E o que acontece a respeito dessa palavra? Acontece que nós temos que tomar posse. Aleluia. Nós temos que tomar posse. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 15 de João, que ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Toda vara que está em mim dá muito fruto, aquela que não está em mim, ela não pode dar fruto. Mas nós sabemos que nós fomos o jambuzeiro bravo, que fomos enxertados na videira. Se nós fomos enxertados na videira, o que acontece agora? Se Jesus é a videira
e o pai é o agricultor, e agora Jesus ele está tirando da terra. O que Jesus está tirando da terra? Os nutrientes. Quando eu falo nutrientes, eu estou falando nutrientes espirituais. Ele está tirando da terra nutrientes espirituais. E agora, a seiva que corre na videira verdadeira, ela alimenta os galhos. Quando ela alimenta os galhos, meu amado irmão, nós estamos recebendo, que fomos desenxertados, nós estamos recebendo dessa seiva. Essa seiva é que é Jesus Cristo que está nos alimentando. Nós estamos sendo alimentados por Ele. Se nós estamos sendo alimentados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é milagre, Ele é cura, Ele é sobrenatural. Ele pode fazer todas as coisas, mas nós precisamos fazer o quê? Tomar posse. Nós temos que acreditar, nós temos não somente acreditar, mas nós temos que estar presentes naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo quer fazer. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós viramos as costas e não damos atenção. Nós precisamos firmar um compromisso, renovar nossa aliança com Deus e falar: Senhor, eu estou fechado contigo. Eu não desvio nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou contigo até debaixo d'água. Será que temos feito tal coisa? Fala: eu dou minha vida por causa de ti. O Senhor, Ele diz para mim e para você: se Ele está dizendo assim, amar o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E a gente tem batido nessa tecla muitas vezes. Se eu amar eles mais do que Jesus, eu não sou digno dele. Ele diz ainda: se eu amar a mim mesmo mais do que a ele, eu não sou digno dele. Nós temos que fazer o que? A vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós fizermos tal coisa, nós vamos ver um milagre acontecer. Por que eu digo isso? Muitas vezes, amados irmãos, a pessoa está acamada, a pessoa está doente, a pessoa está no hospital, mas quando não é com a gente não sente muito. A gente faz o quê? Igual lava minhas mãos. A dor está nele, não está em mim. Mas o Senhor está falando: chorai com os que choram, se alegra com os que se alegram. O Senhor ele fala para a gente sofrer com os nossos amados irmãos. Então, se Ele está passando por alguma situação difícil, eu também estou passando por uma situação difícil porque eu o amo. Amém? Então, se nós amamos os nossos amados irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos ter essa irmandade. Irmandade é isso. Se a gente olhar, amados irmãos, as coisas escusas desse mundo, eu não quero testemunhar nem falar dessas coisas escusas, porque eu não quero estar levantando a lebre de ninguém. Mas se você olhar aí fora, que uma pessoa ou esse ou aquele fala: nós estamos precisando de tanto de coisa assim assado, e quando a gente olha aqueles que são trevas, eles se ajuntam muito mais do que aqueles que são luz. É mentira minha? Desliga, por gentileza. Não é mentira. A gente vê, o Senhor fala assim: olha, seja prudentes, como a serpente. E Ele diz, o Senhor Jesus Cristo: seja simples como uma pomba, prudente conforme a serpente. Ele diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Se nós temos a força para fazer tal coisa e nós não fazemos. Mas quando nós olhamos o outro lado, na escuridão, quando eles têm lá a oportunidade de fazer alguma coisa, fala assim: você tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo, e daqui a pouco tudo que eles planejaram, o que acontece? Está de pé. Um exemplo tosco. Eu lembro que o meu tio, ele foi bater a laje dele. E aí, quando ele foi bater a laje da casa dele, apareceu mais de 30 homens para bater a laje da casa dele. E aí, o que acontece? Acontece que ele bateu a laje da casa rapidinho. Aí você vai na casa de um crente para bater a laje, para fazer alguma coisa, não aparece um. Não aparece um.
Aí ele colocou lá um garrafão lá de bebida lá, colocou uma dobradinha, todo mundo comeu, encheu o bucho e foi embora para casa. Aí vai na casa do crente, aí fala, se não me der 100 contos, 50 contos, 150, 200, eu não vou. A gente precisa entender que Deus, Ele quer que nós sejamos homens e mulheres sábios para fazer as coisas dele. Nós precisamos crescer na presença do Senhor. Mas crescer como? Dar a nossa vida em prol de tudo que Deus fez por nós. Ele deu a vida dele e a gente muitas vezes não quer dar a nossa. Muitas vezes a gente fica em cima do muro. E nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que falar, eu estou contigo, não abro. Eu estou contigo e vou até o fim. Mas muitas vezes quando a coisa fica feia, amados irmãos, sai um correndo dali, sai outro correndo daqui, é mentira minha não. O Senhor Jesus, ele diz assim, preste bem atenção que eu vou falar. Diz o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, quando prender o pastor, aqueles que estão junto com o pastor, todos eles se dispersarão. E ele tinha 12 do lado dele, um saiu correndo para aqui, outro saiu correndo para ali. Só Pedro ficou e ainda negou 3 vezes Jesus. Eles se dispersaram. Então, quando nós vemos as coisas difíceis, nós não podemos correr, nós temos que falar com o Senhor. Nós estamos aqui. E nós queremos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrar o teu nome. Eu estou todos os dias de manhã trazendo a respeito da era dos mártires. Como morreu cristão. Não era assim, 2, 3 cristãos, não, mas era milhares de cristãos morrendo todo dia. Era milhares de cristãos morrendo, mas quanto mais morria cristão, mais se convertia cristão. Mais gente chegava para a presença do Senhor. E nós precisamos, amados irmãos, ter isso no nosso coração, falar, Senhor, eu preciso ter paz em relação à tua casa, eu preciso ter paz em relação àqueles meus amados irmãos. Sabe por causa de quê que eu digo isso para vós? Cada dia, todos os dias, se falar, irmã Elaine, qual a tua petição? A irmã Elaine não fala, mas tem. A gente fala, missionária Lucinéia, qual é a tua petição? A missionária tem, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A missionária diva a mesma coisa. E assim por diante, que se a gente falar com Deus, ninguém chega na presença de Deus sem ter uma petição. Todos nós temos. E se a gente for falar na presença de Deus o que nós precisamos, a gente fica o dia inteiro. A gente começa a falar com Deus, olha Deus, eu tenho trabalhado, mas de vez em quando dá uma dor nas pernas, dá uma dor na coluna. Cheguei aqui no culto, a missionária disse, falando, não vou dirigir, que eu estou com uma dor de cabeça. São situações que acontecem conosco, mas nós precisamos ser renovados no Senhor. Aleluia. Nós precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu lembro que eu estava na igreja de São Cristóvão e a gente tinha terminado o culto. E uma senhora, ela chegou perto de mim, assim, eu não lembro o nome dela direito. E ela chegou perto de mim e falou, estou doida para ir embora para casa, estou indo para casa. Para chegar em casa, tomar um comprimido, que eu estou cheio de dor de cabeça. Eu falei, a senhora está no hospital de Jesus e a senhora vai para casa para melhorar? Vem cá, deixa eu orar para a senhora. Pus a mão na cabeça dela, orei por ela. Ela falou, não é que melhorou? Tem que ser assim ou não? Tem que ser assim. Tem que ser assim. A gente olha os milagres que aconteceram nas Sagradas Escrituras e aquele que anseia por milagre, porque não é moeda de troca, é porque o nosso Deus é rico em abençoar. Não é moeda de troca, porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. O Pai não criou para que eu esteja sofrendo, para que você esteja sofrendo, para que nós estejamos morrendo todos os dias, não. Ele já morreu por nós na cruz do Calvário. Ele já levou por nós as nossas dores, as pisaduras. Ele já
as tomou por mim e por você. Nós precisamos então entender, amados irmãos, que é no Salmo 133 que a gente tem que espelhar o olhar. Diz: quando nós estamos em união, o Senhor ordena a bênção. Quando nós estamos em unidade, o Senhor ordena a bênção. Mas nós precisamos estar em comum acordo. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, fala sobre Ananias. Ananias, ele observou e viu que todos andavam unânimes. Vendiam as suas propriedades, dividiam os bens, todos comiam e bebiam, todos estavam andando de igual modo. Era uma alegria grande no meio do povo de Deus. E Ananias e Safira, olhando aquela situação toda, ele falou assim: eu quero fazer parte disso. Mas de repente ele pegou o dinheiro, ao invés dele doar o dinheiro para a igreja, ele reteve uma parte e falou assim: ó, não conta para ninguém não, que eu retive essa parte, eu vou colocar no bolso, mas não fala para ninguém. Se ele chega lá e fala para Pedro assim: olha Pedro, eu vendi a propriedade por 100 mil, mas eu coloquei no bolso 50 mil, que esses 50 mil eu estou precisando dele, e eu quero dar 50 para ajudar a igreja aí. Tudo bem. Pedro falava com ele: tudo bem. Mas o que ele fez? Ele mentiu para Pedro. Ele reteve parte da herdade e ele mentiu para Pedro. Ele falou: vendeu por quanto, Ananias? Ele falou: foi por isso aí que eu estou te dando. E ele morreu na hora, porque ele estava impedindo a ação do Espírito Santo de Deus. Mentira não edifica. Mentira destrói. Ele estava querendo quebrar aquela coisa maravilhosa que estava dentro da igreja. E a gente precisa entender, amados irmãos, é na unidade, é no amor, que a gente vai ver as coisas de Deus acontecendo. E se a gente olhar, e eu tenho falado para os amados irmãos, todas as vezes que a gente chega assim, nos bastidores, a gente nunca traz conforme o pastor Carlos está trazendo. A gente senta assim, a pessoa fala assim: olha, sabe de uma coisa, eu estou passando uma prova, a situação está assim, a situação está assada. E a gente tinha um personagem, o Nelson da Capitinga, no Zorra Total, aí ele começava a falar de uma senhora, começava a falar da outra. Ele fala: sabe aquela senhora? Ih, morreu. Morreu. E a situação era só essa. A gente precisa entender que a gente fala: sabe aquela senhora, o que aconteceu? Em vez da gente falar: ih, morreu, a gente fala: aconteceu um milagre. Aleluia. Deus fez coisas sobrenaturais, surpreendentes. Amém. Ela passou por cima daquela situação, ela foi operada, e agora, depois que ela foi operada, ela teve muito magra, mas agora ela está recuperando peso, está viçosa, está bonita, está uma maravilha dentro da igreja, está orando. Deus tem feito bênçãos. A gente precisa orar, a gente precisa ver as coisas assim acontecer. E na hora que a gente encontrar um com o outro, fala: ih, a coisa está terrível nada, Deus mudou a minha história. Sabe o que aconteceu? Agora, em vez de eu andar com um carrinho velho, esse carrinho velho, ele anda peidando no meio da rua fora e vai pum, 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 pum. Aí fala: não, agora Deus me deu um carro, eu coloco pelo acelerador, e a gente precisa, profetizar, e a gente precisa receber de Deus. Como nós vamos testemunhar das maravilhas de Deus se a gente está vivendo uma pitimba danada? A gente precisa ver as maravilhas de Deus acontecer, mas as maravilhas de Deus vão acontecer se nós acreditarmos, se nós tomarmos posse, se nós tivermos em unidade, se nós colocarmos a nossa vida em prol, porque se nós não tivermos amizade um com o outro, se nós não tivermos liberdade, nada vai acontecer. A gente precisa se unir, a gente precisa sentar e falar assim: olha, eu tenho uma ideia, eu quero fazer isso. Lá perto da minha casa tem uma senhora que eu estou evangelizando ela, estou falando com ela de Jesus, e eu vou trazer ela para cá mesmo que seja longe. Ela está aqui com a gente, ela vai ser uma bênção aqui, todos nós vamos estar juntos, e a gente vai ficar em uma só fé, em um só movimento, as coisas vão acontecer. Mas a gente precisa, amados irmãos, falar: não, eu quero ver as coisas acontecer. Quando a gente olha, fala assim: o pastor fulano de tal, ele está no hospital, está passando por um processo terrível. A outra pastora,
ela está acamada, ela teve isso, ela teve aquilo, ela nem está falando direito. O outro está com problema nas mãos, o outro está com problema de coluna, o outro está com problema de estômago, o outro está com problema assim, o outro está com problema assado. A gente precisa, no nome santo do Senhor Jesus, falar: Senhor, é problema demais. Mas nós temos aqui a nossa unidade, a gente vai arrumar um tempinho para nós estarmos reunindo aí. A gente quer eliminar todos esses problemas. E a gente precisa, amados irmãos, quer ver uma coisa? Tem muitos processos assim, talvez no fórum de uma cidade aí, tá lá aqueles processos há muito tempo lá e não tem tempo de pegar todos os processos. Aí eles arrumam aquele mutirão e aquelas pessoas, vêm vários advogados, vários juízes, e ali pega aquela montoeira de processo, aquele monte de coisa, e fala: vamos liberar essas coisas aqui, vamos dar uma avançada nisso aqui. E daqui a pouco ele fala assim: olha, teve esse cidadão aí, está 30 anos já na prisão, ele deveria ser solto tal dia, assim, ele já está há muito tempo preso sem estar. E aqui a gente está vendo, aí libera o cara, sai daí, libera outro, faz isso, aquele está com problema lá de litígio, libera ele, aquele está com problema de causa que precisa da sua propriedade, e ali a sua propriedade está presa, ele libera logo, está liberado. E a gente precisa entender assim também, a gente precisa falar: não, nós vamos nos reunir, nós vamos estar aqui falando com Deus, e Deus vai operar, Deus vai fazer. E quando nós nos unimos num só propósito, quando nós colocamos o coração no Senhor, Ele vai fazer milagres na minha vida e na sua vida. Amém. Nós estávamos aí vendo alguns testemunhos. A igreja Espaço da Paz, elas ficou aí 30 ou 90 dias, Diego. 90 dias, 90 dias de jejum. 90 dias de jejum. Imagina o meu jejum, o teu jejum, em prol da saúde do nosso amado irmão, em prol que Deus venha dar vida a ele, vida em abundância. Nós precisamos olhar para o nosso amado irmão como de nossa família. Quer ver, nós passamos mais tempo juntos do que pessoas da nossa própria família. Você já notou isso? Eu tenho muito tempo que eu não vejo o pessoal da minha família, tem mais de 4 anos, mas vocês eu vejo 2, 3 vezes por semana. Mas eles têm tanto tempo que eu não vejo. E a gente precisa nos unir em oração, a gente precisa clamar ao Senhor, a gente precisa falar assim: não, eu quero ter paz. Porque eu tendo paz, que Deus vai agir, que Deus vai entrar com providência. Eu quero ter paz. Por que eu quero ter paz? Porque eu estou sentindo o meu dever cumprido. Eu orei, eu clamei, e agora seja a vontade de Deus, mas eu fiz a minha parte. Aleluia. A gente precisa fazer a nossa parte. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós não fazemos a nossa parte, a gente fica nessa situação difícil. Mas quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos crendo que Deus, Ele entrará com providência. Aleluia. Nós cremos que Ele verdadeiramente vai falar assim: olha, deixa comigo. Mas muitas vezes, amados irmãos, o irmão, a irmã ou a pessoa está lá no hospital precisando de uma visita. E nós precisamos ir visitá-lo. Talvez a irmã ou o irmão está precisando lá de um remédio para a sua saúde. A gente precisa visitar, a gente precisa fazer. Quer ver uma coisa que a gente talvez sente muita falta? Quando a gente está passando por situações dificílimas, a gente não sabe pedir. A gente fica calado. Mas quando a gente sabe que a outra pessoa está passando necessidade, a gente pede para ajudar aquela outra pessoa. E muitas vezes as pessoas não fazem assim para a gente. É mentira ou é verdade? A gente precisa entender, amados irmãos, que nós somos irmãos. Que a gente precisa ajudar um ao outro. A gente precisa edificar uma vida do outro. A gente precisa falar: não, eu me importo com você, mas não é da boca para fora. A gente precisa colocar isso verdadeiramente. A gente precisa falar: não, eu quero te ajudar. No que eu posso te ajudar. Muitas vezes uma palavra, uma conversa. Eu lembro que eu ficava na portaria da igreja de Nova Vida e Ivanice era o nome da irmã, que ela ia para a igreja direto.
E o marido dela ficava em casa, o marido dela não ia. Mas o marido dela começou a ir à igreja. E quando ele começou a ir na igreja, eu fazia recepção na igreja. Eu ficava na porta recepcionando a todos que entravam ali dentro da igreja. Eu ficava na porta recepcionando. E o irmão Jorge, ele falou, tu sabe por que eu fiquei aqui na igreja? Eu tenho uma recepção tão boa quando eu aqui chego, que eu senti vontade de ficar aqui, por causa da recepção que você fazia lá na porta. Por quê? Nós temos que fazer para as pessoas conforme nós gostaríamos que fizesse conosco. E assim como Jesus, ele fez comigo e contigo, a gente tem que fazer com as pessoas também. A gente precisa fazer com que as pessoas sejam bem-vindas no nosso meio. Então, ele ficou na igreja por causa da recepção. Mas eu recepcionava e Jesus ali, o que acontecia? Jesus, ele fazia muito mais, porque a palavra vinha, entrava no coração dele, porque diz a palavra do Senhor que Paulo pregou, Apolo regou, e quem convenceu e trouxe para dentro da casa do Senhor foi o Espírito Santo. E a gente precisa continuar essa plantação, a gente precisa continuar nessa ligação. Nós temos um grupo. E esse grupo, a gente, muitas vezes eu lanço coisas lá, muitas vezes eu não tenho tempo. Tem dia quando eu não estou trabalhando, eu passo o dia todo olhando o grupo lá, mas quando eu estou trabalhando, eu olho no celular só de manhã e muitas vezes à noite, não tenho tempo durante o dia, porque quando você fica metendo a mão no celular toda hora, você não faz nada. Até mesmo dentro de casa. Se você for lavar uma louça, se você for varrer um quintal, se você for fazer uma comida, colocar menino para a escola, se você ficar no celular toda a vida, você não faz nada dentro de casa. Mas é assim. Então eu pego no celular de manhã, na hora do almoço eu dou uma olhada, e na hora que, à noite, quando eu venho para casa, dou outra olhada. Mas faça-se presente. Fala, a gente tem um grupo. Esteja orando, fala, abençoando a pessoa que está ali. Eu quero te abençoar, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Sabe por causa de que a gente precisa um do outro? A gente precisa desenvolver os talentos que Deus colocou dentro de nós. E muitas vezes a gente está muito fechado. Muitas vezes a gente está muito sozinho. E a gente precisa estar junto. Eu lembro que Lázaro, ele trouxe um testemunho que ele estava dentro da igreja, e a igreja lotada. Mas ele estava se sentindo sozinho, vazio, sem ninguém. A gente precisa estar conversando, a gente precisa estar trocando experiências. A gente precisa estar liberando a nossa vida. A gente precisa estar nos doando. Aleluia. Porque nós vamos sentir paz quando o nosso amado irmão tiver paz. Nós vamos ter saúde quando o nosso amado irmão ter saúde, porque nós vamos ter alegria na saúde dele. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos estar nos ajudando mutuamente. Eu dei aí a revistinha dominical do primeiro trimestre. Eu já estou terminando a escola dominical da revistinha do primeiro trimestre. E só falta uma aula. Muitos não viram as aulas que foram dadas. Muitos talvez não vê a diaconisa Darcília aqui dentro da igreja, mas a diaconisa Darcília, ela assiste todos os cultos, ela assiste todas as aulas de escola dominical. E todos os dias que ela tem que vir aqui para fazer o livro caixa da igreja, ela faz o livro da caixa da igreja, ela assina ali o livro do caixa da igreja, eu tiro a foto, mando para o contador. Na mesma hora que ela está aqui, eu tiro a foto do que ela fez, mando para o contador. A gente precisa entender que nós temos que estar juntos. Nós temos obrigação com essa igreja. E quando eu estava para começar este culto, o Senhor estava falando comigo
tem duas coisas que o Senhor tem falado comigo, para a gente orar a respeito de igreja, de estar chegando pessoas. Ana, ela orou, e ela clamou ao Senhor, e ela gerou. E depois, quando ela canta o hino da vitória, ela diz assim, aquela que não tinha filhos, agora tem 7. A gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar clamando. E o Senhor, ele fala que os campos já estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. O trabalho de estar arrebanhando vidas para o reino do Senhor não é o trabalho somente do pastor, é trabalho de todos. Nós precisamos estar trazendo pessoas para serem salvas. Eu estava, não sei se cheguei a falar com os amados irmãos, mas eu estava vendo um pedacinho do filme, eu já vi o filme anteriormente, da Lista de Schindler. Esse filme é um homem que era muito rico, e ele, aquele tempo que os nazistas estavam matando os judeus, ele conseguiu comprar com seu dinheiro 1000 judeus. Depois que ele comprou 1000 judeus, e ele deu liberdade àqueles judeus, e ele chorava, e ele se entristecia. Ele falou, esse carro meu, eu poderia ter comprado mais 10. Esse sapato, esse terno que eu estou usando, eu poderia. E ele chorando pelas almas. O que ele estava chorando? Ele falou, eu poderia fazer mais. Eu poderia fazer mais. Ele tinha comprado já 1000. Ele falou, eu poderia ter comprado mais. Eu poderia ter me esforçado. Ele chorando. E a gente poderia entender isso como um apelo do Espírito Santo dentro de mim, um apelo do Espírito Santo dentro de você, falar assim, aquelas almas que estão perecendo, lá de cima a gente vai olhar e vai ver assim, lá no inferno, aquelas almas lá passando por situações difíceis, e lá querendo um pouquinho de água, conforme está no texto aqui de Lucas, capítulo 17, versículo 16, versículo 19, está dizendo lá que Lázaro está no seio de Abraão, mas está um homem rico lá falando, pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e coloque nos meus lábios para me refrescar, eu estou aqui em tormenta. E a gente vai olhar quantas almas a gente fala, olha lá, o meu tio está lá, a minha sobrinha está... Eu poderia ter pregado, eu poderia ter falado, eu tive a oportunidade, e olha lá como é que estão. E a gente precisa continuar pregando, a gente precisa continuar falando. Eles estão sedentos, mas eu preciso, você também precisa dar testemunho. Se nós fizermos tal coisa, as pessoas vão se achegar a Cristo. E a gente muitas vezes fala, não, o pastor Carlos poderia fazer igual aquela igreja, poderia fazer igual a outra. Já foi me dada assim, a ideia de eu fazer aqui, preste bem atenção, campanhas, falando nas campanhas, o senhor faz a campanha de 7 dias, daqui a pouco a igreja está cheia, o senhor faz do óleo, o senhor faz isso, o senhor faz daquilo, o senhor... Não, amados irmãos, não tem subterfúgios para a palavra de Deus. A pessoa tem que amar a Deus do jeito que Deus é. A pessoa tem que querer a Deus do jeito que Deus é. A gente não precisa ficar arrumando subterfúgios para as pessoas virem para a igreja. A gente precisa entender que Deus é suficiente. Deus, ele é suficiente. E a gente precisa entender que Deus é suficiente. A gente não precisa estar dando presentinho, a gente não precisa estar dando um óleo santo, a gente não precisa, não precisa. Deus é suficiente. A palavra do Senhor, ela está dizendo, meu amado irmão, que se o Senhor edificar a casa ficará edificada. Se Ele não edificar, não adianta nós trabalharmos. A gente precisa entender que Deus é suficiente. É Ele quem dá o crescimento. Mas nós precisamos andar em unidade. A gente precisa ter propósito. A gente precisa orar, a gente precisa clamar para essas pessoas que estão passando por situações difíceis. E não só essas situações difíceis, mas talvez você olha um irmão com causa na justiça, você olha outro irmão com litígio com o marido. Outro dia estava ligando lá de Moçambique, a nossa amada irmã Ênia, falando assim, pastor Carlos, eu quero meu marido de volta. Ore por mim, eu quero meu marido de volta. Quantas pessoas estão passando por situações? Outro dia uma amada irmã na live, ela falando assim, pastor Carlos, ore pela minha vida sentimental. Quantas pessoas estão passando por situações difíceis, outros pela saúde.
E a gente precisa continuar lutando, a gente precisa continuar fazendo a obra do Senhor. Mas nós temos que andar de mãos dadas. Se nós não andarmos de mão dada, a gente olhar só para nós mesmos, para dentro de nós, falar, eu estou bem, estou assim, estou assim, a gente não vai ver essa obra crescer. A gente precisa fazer, mas na simplicidade. Eu não quero que ninguém vire super-homem aqui, não, na nossa simplicidade. Eu creio que Deus vai fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Não é preciso virar cambalhota aqui, não. Não é preciso você soltar pipa, papagaio, não é preciso você colocar aí um show pirotécnico aí na frente, não. Não é preciso isso, não. A tua oração, a tua comunicação, o teu amor para com os irmãos, tudo vai mudar. Mas nós precisamos ter essa unidade, nós precisamos falar assim, eu clamo por essa obra, eu amo essa obra, eu quero que verdadeiramente isso dê certo. Se nós fizermos isso, vai dar certo. Eu lembro que aqui, quando nós chegamos, era eu, a irmã Lucinéia e a missionária Diva e o Brenner. A irmã Lucinéia falou, vamos fazer uma festividade. Eu falei, com 3 pessoas a gente vai fazer uma festividade. Ela falou, vai. Nós fizemos uma festividade, aqui não cabia de tanta gente, não é verdade, missionário? Não cabia de tanta gente, esse quintal aí ficou cheio de gente. Quanta gente tinha aqui, a igreja ficou lotada. Mas por quê? Porque nós nos envolvemos este ano, nós não fizemos nem festividade. A gente precisa nos envolver. A gente precisa falar, não, eu quero que dê certo. Eu quero fazer. E a gente precisa fazer. A gente precisa deixar Deus operar nas nossas vidas e falar, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Aleluia. O que você vai contar quando o Senhor estiver lá na presença do Senhor, falar, eu te dei oportunidade. Quer ver uma coisa? Tem uma pessoa que ela falou com a outra pessoa assim, uma irmã falou com a outra assim, olha, nós estamos aqui passando por essa prova. E a situação está muito difícil para a gente. Trabalhava de empregada doméstica, as 2 irmãs. Falar, aqui, se der melhor na vida, uma ajuda a outra. E depois que deu certo, uma ficou bem na fita, a outra ficou mal na fita. E cadê ajuda? Ajuda não vem. Mas essa palavra, você pensa que você deu essa palavra para outro irmão, ou deu essa palavra para alguém, você deu essa palavra diante de Deus. Diante de Deus tu deu essa palavra. E na hora que você chegar lá em cima e falar, ó, eu te dei condições para você fazer tal coisa e você não fez. Ah, eu esqueci. Esqueceu, né? Mas eu não esqueço. Você deu a sua palavra e eu te ajudei. Então é assim, quando Deus nos ajuda, quando Deus faz alguma coisa por mim, faz alguma coisa por você, não pensa que é só para a gente, não. Tem alguém precisando da minha ajuda, tem alguém precisando da tua ajuda. Tem alguém necessitado e nós precisamos fazer, porque quando nós estamos precisando, Deus manda alguém em nosso socorro. Nós precisamos então socorrer as pessoas. Então está na hora de nós estarmos orando aí, clamando ao Senhor, colocando esses amados irmãos em oração. E eu quero pedir aos amados irmãos que estejam aí intercedendo, né? Tem aí a irmã Edna, que a pastora Edna, ela está numa situação de cama, né? Precisando da sua restauração. Quero orar pela Ilane, quero orar pela Diva, pelo Efraim, também pela amada irmã Luciné, pelo pastor Márcio, também a sogra do nosso pastor Daciel. Tem tantas pessoas precisando de oração, a gente precisa, amados irmãos, estar aí buscando ao Senhor. Então eu quero contar com a tua oração, quero contar, aleluia, com essa tua intercessão. Nós somos intercessores e Deus, Ele quer fazer através da minha vida, através da tua vida. Então deixa Deus te usar, deixa Deus operar, amém? Amém. Fiquemos de pé, aqueles que podem, para nós estarmos orando, amém? Pai amado, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por este culto, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai amado, Pai querido, porque nós sabemos que foi o Senhor que nos trouxe aqui nesta noite. Então, Senhor Deus, sara o nosso coração, sara a nossa mente. Mas nós, como intercessores, ó Pai, nós colocamos, ó Pai, o teu servo, pastor Carlos, ó Pai,
nas tuas mãos, porque tem passado ele, Senhor Deus, por momentos difíceis, ó Pai. Embora ele tenha dito, ó Pai, que o Senhor está no controle, e nós sabemos que está mesmo. Mas o desejo do nosso coração, ó Pai, que ele venha ficar restaurado, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como família, Pai, nós clamamos também, Senhor Deus, pela a pastora Edna, Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que ela venha ser recuperada, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devolve ela, Senhor Deus, a sua voz, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, o seu andar direito, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, missionária Lucinéia, nas tuas mãos, ó Pai. Aleluia, tudo aquilo, Senhor Deus, que ela tem já, Senhor Deus, recebido do Senhor, ó Pai, através dos médicos, ó Pai, isso é bom, ó Pai, mas, aleluia, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós te pedimos, do que nós pensamos também, Senhor Deus. Toma nas tuas mãos, ó Pai, a missionária Diva, Senhor Deus, a Nicole, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cura a Nicole, ó Pai. Também, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, a irmã Elaine, Senhor Deus, o Efraim. Toma nas tuas mãos, toma a família, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com o teu querer, opera com o teu efetuar. Faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos te pedido, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pensado, Pai. O Senhor é Deus, Pai, que opera, o Senhor é Deus que faz, Pai. Então, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, aleluia, Deus, cuida, Senhor, de nós, pois nós necessitamos de Ti. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abre, Senhor Deus, aleluia, o nosso entendimento, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor, nos moldando, ó Pai, conforme, Senhor Deus, o teu querer, o teu efetuar. Toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a irmã Lúcia, Senhor Deus, seus filhos, ó Pai. Aleluia, opera, Senhor Deus, cada vez mais, abrindo portas, Pai, de emprego, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, cuidando, ó Pai, dos filhos da tua filha, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai indo de encontro, ó Pai, ao nosso amado irmão Luiz, Senhor Deus, a nossa amada irmã Cleonice, Senhor Deus, a sua família. Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, ó Pai, aleluia, todos os nossos nas tuas mãos, ó Pai. Também, Senhor Deus, amados irmãos, que tem nos acompanhado, ó Pai, pela live, ó Pai. Tantos, ó Pai, tem, Senhor Deus, todos os dias, ó Pai, aleluia, está conosco, ó Pai, conforme o amado irmão José Vidal, Senhor Deus, a Marina Salles Andrade, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ênia, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a Karen Ribarra, que Deus esteja abençoando, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma também a missionária Vera nas tuas mãos, ó Pai. A Lívia, Senhor Deus, a sua filha, Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja operando também, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, do diácono Adair. Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós entregamos ao Senhor este culto, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Aleluia, pedindo ao Senhor que o Senhor nos leve em paz, Senhor Deus, em segurança. Cuida, Senhor Deus, da nossa família, cuida de nós, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que foi pregado, ó Pai, aleluia, nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, guardar em nossos corações, na nossa mente, Pai, que possamos, ó Pai, velar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para que a tua obra, Pai, aleluia, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, e dar frutos em abundância, Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus. Maranata, a salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém.